Queridos, eu queria essa manhã, primeiro saudar novamente a todos vocês. É uma bênção poder a gente poder meditar na palavra do Senhor, como já foi dito aqui, e receber irmãos que nos visitam e que voltam mais uma vez. Eu queria meditar então com vocês essa manhã no texto de Atos, mais uma vez, e nós vamos caminhar um pouco sobre o texto de Atos, a partir do capítulo 5, versículo 42. E eu queria meditar essa manhã aqui sobre a corrupção para a glória de Deus e a corrupção para o estabelecimento da vontade de Deus. Então, queria que você pudesse abrir os seus olhos para cada detalhe que o texto da palavra de Deus vai nos trazer aqui, e assim nós vamos caminhando e meditando de como Deus usa e como, apesar de nós, das nossas corrupções, das nossas falhas, Deus é sempre glorificado e Deus sempre estabelece os seus propósitos, mas acima disso, Deus estabelece os seus propósitos em meio às nossas corrupções, e muitas vezes a Bíblia não nos deixa ficar alheios a isso. Deus usa a própria corrupção humana para o estabelecimento da sua vontade e a glorificação do seu nome. E eu e você precisamos entender muito bem todo esse enredo, toda essa história, para que a gente não se perca, para que a gente não se desespere, para que a gente não fique como se no meio do caos, porque o caos só existe se não há Deus. O caos só existe se Deus não existe. Então, Deus soberano está construindo a sua história, glorificando o seu nome e estabelecendo os seus propósitos na face da terra. É nesse Deus que nós cremos e nós queríamos meditar sobre isso hoje. A palavra de Deus diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Esse texto está encerrando aqui um pouco daquilo que nós conversamos há 2 domingos atrás, sobre a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, sobre a igreja, para que o povo de Deus fosse testemunha do Senhor na face da terra, para que nós não nos detivéssemos em questões que são questões muitas vezes importantes e legítimas, mas que a nossa vida, o nosso suor não estivesse sendo gasto com questões que são questões muitas vezes políticas, que são questões de relevância para a nossa sociedade, mas que o Senhor Jesus morreu na cruz para os seus discípulos se encontrarem com Ele e poderem ser testemunhas dele na face da terra. Testemunhas de Cristo, da justiça de Cristo, do amor de Cristo, da redenção e da salvação que há em Cristo, da providência de Deus na face da terra que há em Cristo Jesus, alcançado a cada um de nós pela graça de Deus. Então, o texto aqui de Atos, após Pedro ter feito 2 sermões e que a igreja aumentou aí para mais de 10.000 pessoas em Jerusalém, agora você tem uma igreja que em poucos meses tinham apenas 120 pessoas, talvez 170, agora ela tem mais de 10.000 pessoas, e o que o relato da palavra de Deus nos diz é que todos os dias, tanto no templo como de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Observe que esse é um contexto social precário, esse é um contexto social, político, muito conturbado, o contexto em que a igreja está se expandindo agora após a descida do Espírito Santo sobre ela. Esse não é um contexto em que as pessoas eram felizes com o governo,
Esse não é um contexto em que as pessoas eram satisfeitas com as políticas públicas. Esse não é um contexto em que a sociedade era uma sociedade pacificada, no sentido da igualdade, da justiça, mas um contexto onde a pax romana é que imperava, ou seja, era um constante estado de mornidão estabelecido pela pressão do Império Romano, do imperialismo romano, que dominava à força cada um dos países e das regiões em que ela dominava. Os judeus, os discípulos, os cristãos estavam submissos e estavam debaixo também desse império. O que acontece quando o Espírito Santo de Deus converte o coração desse povo a partir da pregação da palavra de Deus, a partir da revelação das Escrituras, e nós vimos isso sobre o sermão de Pedro, e vamos ver um pouco mais aqui na vida de Estevão, também pregando a palavra de Deus. O que acontece é que esse povo começa a viver dia a dia, a cada dia, pregando e ensinando a palavra de Deus. Pregando e ensinando a palavra de Deus. Capítulo 6, então, agora no versículo 7 do capítulo 6, a palavra diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que coisa interessante para um povo que acaba de se converter, que está vivendo em uma sociedade como a minha e a sua, sociedade que tem políticos, que tem governantes, que tem injustiças, que tem diversas atrocidades, que pessoas morrem, inclusive inocentemente, desnecessariamente. Assim era a sociedade romana naquela época, assim é a nossa sociedade hoje. O texto da palavra de Deus diz que a palavra de Deus é que crescia em Jerusalém, e que pessoas se convertiam e se multiplicava o número de discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus só podem nascer mediante a pregação da palavra de Deus. Eu e você só temos como seguir a Jesus mediante a exposição e pregação da palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se não lermos a palavra de Deus, nós jamais poderemos seguir a Jesus. Nós jamais poderemos ser discípulos de Jesus. Nós podemos seguir algumas ideologias, muitas vezes boas e legais, interessantes. Podemos seguir ideologias que têm uma ideia muito bem elaborada e que coloca o ser humano em um patamar muito bem elevado, mas mesmo assim não nos constituiremos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus só nascem e só permanecem discípulos de Jesus mediante a palavra de Deus sendo exposta e a palavra de Deus crescendo em nosso meio. Como que a palavra de Deus cresce em nosso meio? A partir da pregação da palavra de Deus, sim, mas também a partir do momento em que você começa a exercitar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. Não no sentido de que você vai viver de forma tão boa nesse mundo que as pessoas vão olhar e ver que você é muito bom, mas no sentido de que você obedece à palavra de Deus, não importando aonde essa obediência irá te levar. Você obedece à palavra de Deus, não importando onde essa obediência irá te levar. Observe como você pode ver a palavra de Deus crescendo em nossa cidade, em nosso mundo, a partir da pregação da palavra de Deus e a partir da obediência da palavra de Deus, não importando onde essa obediência irá te levar. Por isso eu quero então olhar com você um pouco sobre a vida de Estevão, e nós vamos passear por alguns versículos da palavra de Deus. Versículo 7, então, do capítulo 6, nós observamos que a palavra de Deus crescia em Jerusalém. Imediatamente, Lucas nos traz aqui, então, como que um discípulo de Jesus começou a viver e como que a palavra de Deus crescia a partir da vida dele. Versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então observe, aqui são pessoas religiosas, pessoas que conhecem Antigo Testamento, pessoas que conhecem aquilo que Deus havia escrito em sua palavra, nas leis, nos profetas. E o versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria, mas também não podiam resistir ao quê? Ao Espírito, pelo qual ele falava. Então, o que eles fizeram? A partir do momento que a palavra de Deus era pregada, a partir do momento que a palavra de Deus era vivida e obedecida, a partir do momento que o poder do Espírito é que conduzia aquele discípulo, os adversários ou os questionamentos, eles começavam a ser dirimidos, eles não conseguiam resistir a ele. Mas aí o que acontece é que o versículo 11 nos diz o seguinte: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então eles incitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Versículo 11 diz o seguinte: eles subornaram. O que é isso? Malandragem. Isso é corrupção. E corrupção contra quem? Contra um discípulo do Senhor? Corrupção contra o Senhor. Toda corrupção, por mais que ela alcance primeiro a alguém, como nós, antes de tudo e acima de tudo, ela é uma corrupção contra Deus. A corrupção humana, ela é uma corrupção contra Deus. Então veja, às vezes nós olhamos para a corrupção, para a malandragem, que muitas vezes as pessoas realizam contra outras, e nós nos desesperamos em relação àquela injustiça. Mas eu queria pensar com você que nós não estamos tratando aqui sobre esse tipo de corrupção entre pessoas que estão buscando encontrar o poder para elas mesmas. Nós não estamos tratando aqui sobre esse tipo de corrupção de pessoas que estão tentando alcançar um determinado patamar nas suas vidas e elas estão se degladiando umas contra as outras, como se dentro de um jogo e uma estivesse tentando ganhar, como é no jogo político, no jogo dentro de uma empresa e muitas vezes, infelizmente, dentro das nossas próprias casas, quando maridos e mulheres tentam começar a chegar em algum ponto para ver quem é melhor e quem consegue resolver e quem consegue estar com a verdade. E aí um vai tentando fazer esquemas que tentem nos conduzir e nos levar a um determinado patamar onde nós queremos chegar. Nós estamos falando aqui sobre um tipo de corrupção que é a corrupção que tenta fazer com que a providência de Deus na face da terra não se realize. Nós estamos falando sobre um tipo de corrupção que é o tipo de corrupção que é contrária a Deus, exatamente no sentido de que Deus estabeleceu um caminho para que nós pudéssemos viver como sociedade de maneira plena. Em Cristo Jesus esse caminho está aberto e construído de forma plena. Toda corrupção que é contrária aos valores da palavra de Deus e da pregação de Deus é exatamente o tipo de corrupção que eu e você não podemos nos assombrar e nem nos surpreender com ela. Nós precisamos entender exatamente como o processo que Deus sempre usou em toda a história para estabelecer os seus propósitos. Observe então o que acontece. Eles subornam pessoas e apresentam então falsas testemunhas, versículo 13, que depuseram da seguinte forma: olha só, a corrupção ela sempre encontra quem seja o corruptor e quem seja aquele corrompido. É a corrupção ativa e a passiva. Você já ouviu falar sobre isso nos jornais, não é? Então observe,
eles dizem o seguinte: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Imagina, querido, Estevão ouvindo essas palavras. Eu não disse nada disso. Meu Deus, que mentira! Não foram essas palavras que saíram da minha boca. Que absurdo! Eu preciso do meu advogado. Eu preciso dos meus direitos. Isso é uma absurdo, isso é uma injustiça. O que acontece, se você for no versículo 1, então, diferente das nossas posturas, pelos equívocos que muitas vezes nós temos construído em nosso próprio coração, a postura de Estevão é a seguinte. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, Estevão, isso é assim? Disse: Estevão, vamos lá. Eles estão dizendo isso a seu respeito, e como todo acusado precisa ter o direito de sua defesa, foi isso, Estevão, que você falou por aí? E Estevão, querido, poderia fazer assim: não foi isso que eu falei. Ok? Ele está sendo dado o direito de defesa a ele. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O momento em que você está vivendo a palavra e obedecendo a palavra, quando é dado um momento em que a injustiça dos homens está levando você perante pessoas, não é o momento para você tentar se defender, discípulo de Jesus. É o momento de você glorificar a Deus e pregar a palavra de Deus. Então, no momento em que eu e você temos em nosso coração como discípulos, que a nossa função nesse mundo é fazer com que a palavra de Deus cresça, eu e você começamos a deixar de tentar nos defendermos diante da corrupção humana. Nós aproveitamos a todos os momentos, a tempo e fora de tempo, é o que Paulo diz a Timóteo. Prega isso, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estavam na Macedônia, na Mesopotâmia. Observe, eles podiam dizer: não, Estevão, assim, nós não estamos falando sobre isso, aí a gente sabe. Ele está falando agora, ele volta à palavra de Deus. Ele volta ao Antigo Testamento. Ele começa a expor aquilo que eles já sabiam sobre o Antigo Testamento. Ele estava lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra que vós agora habitais. Estevão está trazendo uma conexão para aquele povo, daquilo que a história bíblica revela para a gente, com aquilo que eles estão vivendo no momento. Nós estamos aqui porque Deus está construindo uma história na face da terra. Nós estamos aqui porque Deus está movendo-se e estabelecendo o destino do mundo. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui por uma coincidência. Mas quando nós nos perdemos na palavra de Deus, ou da palavra de Deus, nós ficamos sem saber, inclusive, por que os nossos pés estão aqui. O que Estevão está fazendo em meio a um momento de acusação e de corrupção, de injustiça em relação a ele, é trazer de volta a mente daquelas pessoas ao sentido, ao eixo. Nós estamos aqui porque Deus está realizando a sua história, Deus está construindo a sua história, e essa maldade, essa corrupção que existe no mundo, não impede em nenhum milímetro os estabelecimentos da vontade de Deus. Versículo 9, eu vou dar alguns saltos por causa do nosso tempo.
Estevão continua dizendo, os patriarcas invejosos de José, ou seja, ele constrói aquela história até Abraão ter os seus filhos, e aí os filhos de Jacó e tudo mais, quando eles já estão ali se multiplicando, chegando em José, Estevão diz assim, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. O que é isso? Corrupção. A inveja entre irmãos o venderam como escravo para o Egito. Isso é corrupção. E você faz, eita, novamente. E o que está acontecendo aqui? Mas Deus estava com ele. Eles venderam José como escravo, mas Deus estava com ele. Nós normalmente fazemos assim, se Deus estivesse com ele, ele não tinha sido vendido como escravo. Se Deus estivesse comigo, isso não estaria me acontecendo. Querido, isso não é Bíblia, querido. Isso não é ser discípulo de Jesus. Deixa eu dizer a você, quando você olha para as adversidades de sua vida e você acha que é porque Deus não está com você, é porque você não entendeu o Evangelho ainda. Talvez você precise se converter. Ele foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque Deus usa a corrupção, Deus usa a maldade na terra para o estabelecimento dos seus propósitos e a glorificação do seu nome. Deus não é alguém que fica assistindo a história acontecer com a mão na cabeça pensando, eita, como eu vou fazer agora? Não, Ele é quem rege tudo isso. Ele é quem controla toda essa história. Versículo 10. E livrou de todas as suas aflições. Quem livrou José das aflições dele? Deus. Quando as aflições nos vêm, não é porque Deus não está com você. Pelo contrário, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Há um propósito em tudo isso. E aí o texto nos continua dizendo, sobreveio então fome em todo o Egito, em Canaã, e houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. E é o que acontece? Porque José estava no Egito, porque Deus estava construindo a sua história, a história dele, a história da redenção. O povo de Deus é preservado, porque agora José chama a família dele para poder sobreviver à fome que tinha tomado e se alastrado sobre a face da terra. E eles vivem ali no Egito pelos mantimentos que José havia mandado reservar, para que durante 7 anos não faltasse mantimento. Versículo 17, diz assim, como porém se aproxima-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali no Egito outro rei que não conhecia José. A história de José agora é passado. Os feitos de José ali no Egito é passado. Se levanta outro rei. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos. Você sabe o que é isso? Eles não podiam mais ter filho não. Nasceu filho homem, mata. Essa é a história que a gente conhece. Faraó mandou agora matar a todos os filhos primogênitos de Israel. Sabe o que é isso? Aborto. Está grávida a mulher? Como não dava para matar na barriga naquela época, porque ela morria, esperava nascer e matava. É aborto.
Mas eram as autoridades da época que estavam mandando fazer isso. Entende isso? Corrupção humana. Morreram crianças naquela época? Morreram muitas. Incontáveis. A ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Versículo 20 diz assim: por esse tempo nasceu Moisés. O que é que a mãe de Moisés fez? Matou ele? Não. E muitas vezes os discípulos de Jesus da atualidade, perdidos na história bíblica, a gente fica tentando fazer com que os reis mudem a cabeça deles. E nós nos esquecemos do quanto que nós precisamos viver em comunhão com o Senhor, em obediência à palavra de Deus. Aí ela faz assim: ok, o rei está mandando matar os filhos, mas eu não vou matar o meu. É o que perguntaram a Pedro, né? Disseram a Pedro para ele parar de pregar, parar de falar desse Jesus. E a pergunta de Pedro é: o que importa mais? Que eu obedeça a Deus ou a vocês? Ou aos homens? Ou a essas autoridades? Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, escondidinho. Não podia chorar, menino. Menino tinha que estar no peito direto para não chorar, porque se descobrisse, matava. Quando foi exposto à filha de Faraó, que o recolheu e criou como seu próprio filho. O que é isso? A soberania de Deus usando a corrupção humana. Porque qual era a ordem? Que menino naquele tempo tinha que morrer. A filha de Faraó, ela não precisava matar. Achou o menino no rio, disse que quer criar. Como é a filha de Faraó, tá ótimo, pode criar. Você percebe a corrupção aí? É o filho do cara, né, velho? Fazer o quê? Deixa. São eles que mandam. A vida de Moisés é preservada. Por causa de quê? Porque havia uma história que Deus está construindo. E Deus vai usar. Mesmo a gente se degladiando aqui e fazendo as coisas erradas, Deus não perde o controle da sua história. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Versículo 25 diz assim: ora, Moisés cuidava de seus irmãos, que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam, procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Nesse momento aqui, Moisés já tinha matado um egípcio porque estava torturando um judeu, já sabia que ele era judeu também. Aí, num outro momento, acontece isso aqui de que 2 judeus agora estão brigando. Moisés tenta trazê-los à paz, mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes com o egípcio? E a essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, observe, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, o anjo do Senhor, que entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo,
não ousava contemplá-lo. Deus se apresenta a Moisés, iluminando os olhos de Moisés exatamente dentro desse mesmo aspecto. Eu sou o Deus que está construindo e elaborando toda essa história. Deus está se revelando a Moisés, fazendo Moisés voltar a mais de 400 anos atrás, para fazer com que ele perceba aquilo que Deus está construindo na história antes mesmo dele vir a existir. Eu não sou um Deus que estou tentando resolver os problemas agora, Moisés. Eu não sou um Deus que estou tentando reconstruir as coisas agora. Eu estou fazendo. Eu sou o Deus que tem uma aliança com os teus pais nos tempos antigos e estou te chamando agora para entrar nesse processo, para fazer parte desse processo que eu já estabeleci antes da fundação do mundo. Versículo 35. Então, Lucas nos diz assim: a esse Moisés, a quem negaram reconhecer, se referindo aos judeus que criticam a ele e dizem assim: quem foi que constituiu você juiz entre nós? A esse Moisés que negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. A esse enviou Deus como chefe e libertador. Deus construindo a sua história. Versículo 37 diz assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Você sabe o que é isso? Libertador do povo de Deus, redentor do povo de Deus, é Jesus. Moisés, o próprio Moisés disse que Deus levantaria um semelhante a ele, profeta semelhante a ele, que libertaria o povo de Deus. Versículo 39 diz assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no coração voltaram para o Egito. Estevão está dizendo que os nossos pais rejeitaram a Moisés e no coração voltaram ao Egito. No coração eles diziam assim: era muito melhor a vida de escravos que nós tínhamos do que essa vida que nós estamos tendo aqui agora. Porque eles achavam que seguir a Deus e adorar a Deus seria viver numa vida completamente tranquila, de farturas e de benesses na face da terra. Não haveria dificuldade. E esse tem sido o evangelho que muitas vezes tem sido pregado por aí. De que vir a Jesus é ter os seus problemas todos resolvidos. É não ter mais problemas na face da terra. Querido, quando nós expomos um evangelho dessa forma, nós não estamos expondo um evangelho de um Deus soberano. Estamos expondo um evangelho de um Deus que é escravo do seu povo. Em que o seu povo é que diz para ele a vida que eles devem ter e que precisam ter. Os nossos pais rejeitaram a Moisés e agora Estevão está pregando ali para os sacerdotes, dizendo exatamente isso. Vocês estão dizendo que eu falei mal de Moisés, mas o que eu estou explicando aqui é que vocês é que criticaram a Moisés e rejeitaram a autoridade de Moisés. O próprio Moisés que também havia dito que Deus levantaria um outro profeta semelhante a ele para libertar o seu povo da opressão do pecado. O texto então continua dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava lá na presença de Deus, no monte, recebendo as palavras de Deus, as leis do Senhor. Eles acharam que o tempo demorou demais, logo vamos fazer da nossa vida o que a gente bem entender, porque está demorando demais. Estevão está, não perca o seu raciocínio, Estevão está pregando a palavra de Deus aos sacerdotes naquela época, ok? E essas palavras estão sendo ditas por Estevão. Estevão está voltando ao Antigo Testamento e explicando A mais B o que é que tinha acontecido e o que ele tem pregado. Se você saltar então para o versículo 51 do mesmo capítulo, Estevão diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais,
também vós o fazeis. Qual dos profetas, vossos pais, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão chegou na atualidade. Ele construiu, diz assim, os pais de vocês fizeram isso, vocês estão fazendo a mesma coisa. O que está acontecendo aqui é que está se resistindo à voz do Espírito Santo. Vocês mataram os profetas e agora são assassinos também daquele que os profetas anunciaram que viria, o justo. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureceram-se o seu coração, rilharam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Após a morte de Estevão, quem está ali é o apóstolo Paulo. As vestes de Estevão ficaram aos pés dele. Observe, querido. Muitos homens e mulheres continuaram a morrer durante toda a história. Estevão não foi o único. Estevão não parou a história por causa da morte dele. Deus não parou a história porque Estevão havia pregado a palavra de Deus e alguém o matou, ou pessoas o mataram. O fato é que Jesus diz que quando alguém o segue, nunca mais andará em trevas. Nunca mais andará em trevas. Você sabe o que isso significa? É que não importa o caminho que nós vamos encontrar, sempre haverá os céus abertos, a glória do Pai e a autoridade de Jesus sobre nossa vida, quando queremos viver como discípulos de Jesus. Por que o que acontece é que muitos, ao ouvirem a esse evangelho, sentem tão pouca afeição pelas verdades do evangelho? Por que a mensagem do evangelho muitas vezes sofre a tentativa tamanha do nosso coração de tentar dar uma embelezada ou uma aliviada nela? Isso acontece quando o Espírito Santo de Deus não está alcançando seu coração, ou quando o seu coração não foi alcançado pelo Espírito de Deus. Porque o evangelho, querido, pregado na sua palavra e pela palavra, não nos chama a vivermos como vítimas no mundo. Porque eu e você podemos entender que recebemos o Espírito de Deus pela salvação que há em Cristo, para sermos mártires, testemunhas do Senhor nessa vida. Mas muitas vezes, ao estarmos diante do martírio, da opressão, diante da perseguição, nós podemos nos posicionar como vítimas. Os discípulos de Jesus Cristo não se posicionam como vítimas diante da perseguição. Muito pelo contrário, eles se posicionam como indignos de serem perseguidos por causa de Jesus. Foi assim que no capítulo 5 os discípulos voltaram felizes da vida, porque tinham sido presos e haviam sido libertos, e eles estavam ali dizendo: nós estamos felizes por termos sido considerados dignos de sermos perseguidos por causa de Jesus.
E muitas vezes, quando a perseguição vem, a aflição vem, quando os problemas vêm, por causa de Jesus, e eu quero sempre deixar essa ênfase, por causa de Jesus, e não por causa das suas loucuras. Por causa de Jesus, muitas vezes nós nos posicionamos como vítimas, como pobres coitados, pessoas que precisam da atenção de outros, para que a gente possa livrá-los de tamanha perseguição. John Fox, no livro intitulado O Livro dos Mártires, diz assim: acreditamos que um estudo, talvez, sobre a postura dos verdadeiros mártires cristãos, de todas as épocas, talvez possa nos conduzir novamente ao cerne da nossa fé, principalmente para nós que vivemos nos dias de hoje. Porque o John Fox escreveu isso, querido, há tanto tempo atrás. Mas os nossos dias parecem que são iguais. Entendemos que o martírio em si não legitima a nossa fé, nem justifica o evangelho ou a doutrina por si só. Não é o ato de se sacrificar em nome de uma convicção que transforma essa convicção em verdade. Porém, quando compartilhamos desta convicção, o que observamos no mártir nos leva naturalmente a uma reflexão a respeito da natureza da nossa fé. A natureza da fé que eu e você temos nutrido em nosso coração hoje. Depois do martírio de Estevão, o que acontece é que Tiago foi martirizado também. E a história nos diz, a Clemente nos diz que ele foi trazido ao banco dos réus por uma pessoa que o acusa como cristão. E Tiago, indo para ser martirizado, ele vai com tamanha leveza e tranquilidade, que aquele que o acusou se converte e pede perdão a ele no caminho, por ter sido ele quem tinha o acusado, denunciado a ele como cristão. No caminho se converte e os dois são decapitados. Os dois são decapitados. Aquele que havia acabado de se converter porque viu a convicção da fé de Tiago, morre junto com ele. Mas antes de serem decapitados, Tiago diz que ele fique em paz, dá um beijo no seu rosto e diz que estarão juntos na eternidade. E eles são decapitados juntos. Tomé, aquele lá, lembra? Meio sem fé, que todo mundo fala dele, né? E tal, você é meio Tomé, você não crê. Tomé pregou a pelo menos 5 povos daquela região, e também é morto por uma flechada, porque ele estava pregando com muita autoridade e pessoas estavam se convertendo. Pelo menos 5 povos daquela região. E Tomé, aquele que nós dizemos que tinha uma fé pequena, ele padece numa cidade da Índia por uma flechada, porque estava ali proclamando o evangelho. Simão, o irmão de Judas e de Tiago, foi um dos primeiros bispos em Jerusalém, também morreu, martirizado pelo imperador Trajano, imperador romano. Pedro, que também ouvimos falar tanto, apóstolo, morre crucificado. E a tradição diz que ele foi morto crucificado de cabeça para baixo. E todos os historiadores dos primeiros séculos relatam de que não havia nenhuma alteração no semblante daqueles homens, mas era sempre um semblante de regozijo, porque estavam morrendo pelo nome de Jesus.
Marcos, o evangelista, temos o evangelho de Marcos, que foi discípulo de Paulo, de Barnabé, que Paulo e Barnabé discutem por causa de uma farrapada que Marcos talvez tenha dado na viagem missionária, mas no fim da carreira de Paulo já, ele chama de novo Marcos, e domingo passado foi falado sobre ele aqui. Ele é o primeiro bispo em Alexandria. Alexandria é uma cidade totalmente romana. E ele se torna bispo ali, ele prega o evangelho no Egito. Mas ele também é morto, amarrado, arrastado para uma fogueira, queimado e depois de queimado, sepultado em um lugar que era um lugar assim terrível e havia tipo uma mística naquela época de que quem era enterrado naquele lugar, assim sabe, era terrível, a eternidade daquela pessoa. Marcos é levado para esse lugar que é chamado de Bucolos. Ele havia pregado a palavra de Deus e ele foi morto porque pregou a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Bartolomeu, discípulo também de Jesus, é esfolado. André, o irmão de Pedro, nos anos 80, ele prega sobre Jesus numa cidade chamada Sebastópolis. Engraçado o nome, né? É de Sebastião mesmo. A cidade chamada Sebastópolis, e que agora é habitada pelos etíopes. André prega ali, e historiadores, Bernardo, Cipriano, mencionam ou fazem menção sobre aquilo que André havia falado que o leva a ser martirizado. E essa é uma das histórias que mais humilham o meu coração. André havia pregado e pessoas agora se convertendo por meio da pregação dele. Então o governador chamado Egéias, sabendo que pessoas estavam se convertendo por causa da pregação de André, se dirige até a cidade onde André está, que era Patras, com o intuito de forçar todos os que haviam acreditado em Cristo e haviam acreditado que Jesus era Deus. Ele recebe então o consentimento do senador para que ele possa ir lá e fazer com que esses irmãos agora oferecessem sacrifício aos ídolos, para que eles então deixassem agora de crer e de seguir a Jesus Cristo. André encontra-se então com Égias e diz o seguinte, ele vai ter com ele e dirige as seguintes palavras a ele: convinha que aquele que era juiz de homens, Égias, primeiro conhecesse o juiz que mora nos céus, e depois de conhecer o juiz que mora nos céus, viesse a adorá-lo, e assim, na adoração do Deus verdadeiro, afastar a sua mente e o seu coração dos deuses falsos e dos ídolos cegos. E certamente essas palavras não agradaram a Égias, que, aborrecido com a atitude de André e com tamanha petulância que tinha por confrontar o governador dessa forma, procurou saber se ele era o mesmo André de que ele havia ouvido falar e que havia derrubado templos dos deuses e que havia persuadido cidadãos a abraçarem a supersticiosa fé que os romanos haviam acabado de rejeitar. André afirmou que certamente ele era exatamente aquele que Égias estava se referindo. O que acontece é que o procônsul imediatamente ataca a André e diz a ele que nunca mais ensinasse e pregasse essas coisas. Caso contrário,
ele seria amarrado a uma cruz. A mesma cruz que aquele que ele pregava havia sido amarrado. Resposta de André: eu não teria pregado a honra e a glória da cruz se tivesse medo de morrer pela cruz. Eu não teria pregado a honra e a glória da cruz se tivesse medo de morrer pela cruz. Depois disso, então, a sentença de André foi pronunciada. Ao dirigir-se ao lugar do martírio e ao ver de longe a cruz já preparada para ele, os historiadores dizem assim: André não mudou nem o semblante, André não mudou nem a cor, seu sangue não se retraiu, a voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe faltou. Sua voz, porém, falou extravasando a abundância do seu coração. E um ardente amor mostrou-se nas suas palavras, como centelhas de fogo. Disse ele: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. De boa vontade e cheio de alegria eu te desejo. E venho a ti, discípulo que sou, daquele que também pendeu de ti. Pois sempre fui teu amante e sempre desejei abraçar-te em minha morte, como meu Senhor. Assim, André se encontrou com o Senhor. Deus usa da corrupção para a glória dele, para o estabelecimento da sua vontade. Eu e você recebemos o Espírito de Deus para sermos testemunhas. Testemunhas. Isso foi o primeiro século, querido. Século XV, século XVI, século XVII. Tantos outros irmãos nos deixaram com a mesma convicção. Eu quero terminar um relato de 1556, com um relato de 1556, para que você entenda que isso não foi coisa do primeiro século. Isso é coisa de discípulo de Jesus. Houve, depois dessa feliz e abençoada sequência de mártires, 11 homens e 2 mulheres, provenientes de várias localidades de Essex, que é uma região ali da Grã-Bretanha. Seus nomes eram os seguintes, me permitam ler: Henry, Lawrence, outro Henry, William, Thomas, George, Edmund, Lion, Ralph, John Hood, Elizabeth Piper, Agnes George. Depois que os 13 foram condenados e a data da execução marcada, foram divididos em 2 grupos e alojados em 2 salas separadas. Entende isso? Eles iam ficar presos, aguardando a execução em salas separadas. O xerife da cidade dirigiu-se a um dos grupos e lhes disse que os do outro grupo, percebe o que está acontecendo aqui, se haviam retratado e, consequentemente, teriam suas vidas poupadas. Manipulação. Corrupção humana. Exortou-os então, assim,
a que fizessem o mesmo e não desperdiçassem a própria vida. Havia tanto a se viver. Eles respondem: nossa fé não se baseia nos homens. Nossa fé está construída sobre Cristo crucificado. Então o xerife, percebendo que com eles não conseguiria nada, dirigiu-se ao outro grupo e lhes disse as mesmas coisas que os do outro grupo com quem estavam antes haviam se retratado e, portanto, não seriam executados, aconselhando-os a que fizessem o mesmo e a agir como pessoas sensatas e que não se suicidassem por teimosia. Responderam-lhes eles como haviam antes respondido os seus irmãos, dizendo que a sua fé não estava construída sobre as atitudes dos homens, mas sim sobre Cristo e a sua segura palavra. Ora, quando percebeu que era inútil tentar persuadi-los, pois eles estavam, graças a Deus, firmemente apoiados na rocha de Jesus Cristo, o xerife os conduziu para o local de sua execução. Ali, todos juntos, com a máxima sinceridade, oravam a Deus e com alegria caminharam para as estacas e, abraçando-as, beijaram-na com entusiasmo. Os 11 homens foram amarrados às 3 estacas e as mulheres ficaram soltas no meio deles. E assim, soltas, livres, mas presas pelo amor a Jesus, todos foram queimados numa única fogueira, demonstrando tal amor uns pelos outros e tanta firmeza em Cristo, nosso Salvador, que todos os circuncidantes ficaram maravilhados. Isso aconteceu em 1552, por causa da proclamação do Evangelho. Seguindo a esse mesmo relato, uma mãe que tem uma outra filha também sendo queimada por confessar a Cristo, vai até ela para beijá-la. E quando todos esperavam que a mãe fosse pedir por misericórdia, que libertassem a filha, a mãe beija a filha e diz para a filha: filha, seja forte no Senhor e Ele te receberá. Você tem servido ao Senhor, Cristo, querido? Você tem servido ao Senhor? Eu volto a perguntar. Onde o seu coração tem sido posto nesses dias tão conturbados que nós vivemos? Crescia a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa continuar crescendo. Pela pregação dela e pela obediência nossa, não importando onde essa obediência irá nos levar. Porque Deus usa da corrupção humana para a glória dele e para o estabelecimento da sua vontade.